Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso último vídeo falando sobre os princípios da exegese ou da interpretação judaica. Hoje nós vamos tratar do ensino de Yeshua a partir desses princípios. Vamos ver como ele ensinava os seus discípulos, as pessoas comuns do povo e também os mestres de Torá, todos eles a partir dessa metodologia. Vou trazer exemplos de cada um e nós poderemos observar todos esses detalhes do seu ensino. Vamos ver que Yeshua usava largamente esses princípios e eles são de fato bastante importantes para compreendermos a Escritura. Vamos lá então. No vídeo anterior eu trouxe que uma das principais fundamentações da interpretação judaica é conhecida por os 7 princípios de Hillel. Hillel foi um sábio que nasceu um pouco antes de Yeshua, no ano 60 antes da Era Comum, e ele deixou como legado uma escola de Torá bastante conceituada e proeminente também nos tempos de Yeshua, chamada de Beit Hillel. Na verdade, na época de Yeshua, na época do Segundo Templo, haviam 2 principais escolas, a Beit Hillel e a Beit Shammai, e ambas tinham abordagens um tanto diferentes sobre a interpretação da Torá. A Beit Hillel era uma escola mais flexível, mais voltada para a compreensão, e a Beit Shammai era mais austera, um pouco mais literalista. O método de ensino de Yeshua era muito mais próximo do método de Hillel. Então nós vamos compreender hoje como ele aplicava esses princípios no seu ensino. Esses 7 princípios são a base, depois eles foram expandidos por outros sábios para 13 princípios e também para 32. Mas vamos nos ater nestes 7, porque eles já são suficientes para compreendermos como Yeshua ensinava e como ele aplicava todos eles. O primeiro princípio é chamado de Kal Vachomer, que em hebraico significa leve e pesado. Esse princípio nos diz o seguinte: se é válido para o pequeno, com muito mais razão valerá para o grande, seja em peso, importância ou valor. E ele tem como uso comum expressões tais como se, quanto mais, se, muito mais. Vamos ver aqui um exemplo para compreender melhor. Aqui em Matitiahu, Mateus 6, do 28 ao 30. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Adonai veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aqui nós já vemos, inclusive, o uso dessas expressões, né? Se e quanto mais. Vamos a mais um. Lucas 11:13. Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Vejam aqui novamente, nós temos o uso, do se e do quanto mais. Então, nesses textos é mostrado que se aquilo se aplica ao pequeno, quanto mais se aplicará a algo maior, Aqui, por exemplo, os homens, nesse caso, são muito maiores do que a erva do campo. Então, se Adonai veste com tamanha glória, tamanho esplendor a erva do campo, quanto mais ele não vestirá a nós, Quanto mais ele também não proverá aquilo que precisamos, como vestimenta, sendo que Adonai sabe muito melhor do que nós daquilo que precisamos. E aqui em Lucas nós temos um outro comparativo. O que é pequeno aqui são os homens, E o que é grande é o Pai. Então, se os homens, sendo maus, eles já conseguem dar aquilo que é bom aos filhos, imaginem o Pai Celestial, O quanto Ele não nos dará. Na verdade, Ele nos dará aquilo que é de melhor, o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, a todos aqueles que pedirem. Então, esse princípio nós vemos aqui de uma forma bem simples. Se vale para as pequenas, quanto mais não valerá para aquelas maiores. O segundo princípio chama-se Gzerá Shavá, que em hebraico quer dizer corte igual. Esse princípio nos diz o seguinte: o que vale para uma situação, vale para outra de igual teor. Pesos e medidas iguais, direitos e deveres iguais.
Então, se existem duas situações parecidas, duas regras semelhantes, elas devem ser medidas, pesadas, julgadas de forma semelhante também. E aqui nós vamos fazer a seguinte análise. O nosso problema colocado pela Escritura é o seguinte: Yeshua é acusado de quebrar o Shabat, portanto de pecar, porque seus discípulos estavam debulhando grãos e se alimentando deles, o que estava sendo considerado como trabalho. Nós vamos ler esse contexto aqui em Lucas e essas passagens também estão aqui em Mateus e em Marcos. E sucedeu que, em um Shabat, passava Yeshua pelas searas, e seus discípulos iam colhendo espigas e, debulhando-as com as mãos, as comiam. Alguns dos fariseus, porém, perguntaram: por que estáis fazendo o que não é lícito fazer no Shabat? E Yeshua respondeu-lhes: nem ao menos tende lido o que fez David quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Adonai, tomou os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão só aos sacerdotes, e deles também comeu, e deu também aos companheiros? Também lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Então, o que nós vemos aqui é que esses fariseus estavam compreendendo a atitude dos discípulos de Yeshua como trabalho. Nós vemos aqui, então, seus pressupostos. O Shabat é um dia de santidade, não se deve trabalhar, isso aqui está em Êxodo 31:14 e também em diversos outros locais da Escritura. Temos também uma informação da tradição, está em Mishnat Shabbat, que existem 39 tipos de trabalhos que são proibidos para o dia de Shabat. E aqui Yeshua não está contradizendo esse mandamento para que não se deva trabalhar no Shabat. Mas a compreensão desses fariseus estava incorreta quanto ao que os discípulos estavam fazendo. Vejam só, a abordagem que eles estavam dando era a seguinte: pegar os grãos estava sendo visto como colher. Esfregar nas mãos as cascas para tirar as cascas era visto como debulhar. E comer o que foi debulhado estava sendo visto como preparar uma refeição. Então aqui, de acordo com esses tipos de trabalho proibidos, colher, debulhar e preparar a refeição, eles eram proibidos no Shabat. Porém, essas atitudes aqui não estavam sendo feitas como trabalho, eles não visavam lucro. Os discípulos estavam colhendo, debulhando e se alimentando desses grãos por causa da sua fome. Vamos ver agora como Yeshua refuta essa interpretação que estava sendo feita pelos fariseus. Vamos analisar então seus pressupostos. A primeira coisa que ele diz é: nem ao menos tendes lido o que fez David quando teve fome, ele e seus companheiros? Então a gente observa que já no começo dessa frase, Yeshua já está dando a entender que aqueles mestres de Torá, aqueles fariseus que conheciam a palavra e a sua interpretação, não estavam fazendo uma interpretação correta, ou seja, parecia que eles nem ao menos tinham lido, compreendido o que fez David, porque Yeshua estava fazendo algo muito parecido, então deveria ser pesado da mesma forma, né? Então, com essa introdução, com essa parte aqui da frase, Yeshua já aplica esse princípio da Gzerá Shavá. Ele já mostra que aqueles fariseus não estavam fazendo a interpretação correta da situação. Vamos ver esse contexto, né, que ele cita sobre David aqui em 1 Samuel, capítulo 21, de 1 a 10. Diz o seguinte: que Davi vai a Nové, traduzido por Nob, fugido de Shaul, procura o sacerdote Ahimelech e lhe pede comida ou o que se tivesse à mão e também alguma arma. E aí o que havia ali com esse sacerdote era o seguinte: de comida havia apenas o pão da proposição, que em hebraico é chamado de Lehem Hapanim e significa o pão das faces. Era um pão que era colocado diante de Adonai e trocado toda semana. E a única arma que existia ali era a lança que matou Goliate, ou Golias. Essa cidade para onde Davi se dirige era uma cidade exclusiva dos levitas, eles tinham partes específicas para a morada. Então Davi foi fugido buscar ajuda. Nós vemos também, ao ler esse texto, o que acontecia nessa situação aqui também era um dia de Shabat. Por quê? Nessa parte do texto diz o seguinte:
por que se tiraram os pães de diante de Adonai? E com essa frase nós conseguimos compreender que era Shabat, porque esses pães, o Lehem Hapanim, eram repostos sempre no Shabat. Isso daqui nós vemos como mandamento nessa parte aqui, em Levítico 24, 5 a 7. Então nós temos essa informação aqui, que não está dita com todas as letras, né? Mas conhecendo as leis referentes a esses pães da proposição, nós sabemos que Davi fez tudo isso também no Shabat, né? E Yeshua sabe disso, logicamente. Então a conclusão é esta: Yeshua mostra que Davi não pecou por ter se alimentado dos pães que eram de consumo exclusivo dos sacerdotes, pois estava em perigo e necessidade, e o objetivo era salvar sua vida. Então aqui nós temos uma avaliação importante. Davi estava em perigo, ele estava fugindo de Shaul, que vivia perseguindo para tirar a sua vida, estava em necessidade, com fome, e o objetivo disso tudo era salvar a sua vida. Possivelmente ele estava correndo, cansado, desesperado nessa fuga e realmente precisava se alimentar. E nós vemos ainda mais, nesse Shabat, Davi mentiu, ele comeu dos pães não permitidos e pegou a espada. Vejam só, ele mentiu porque, na verdade, quando ele fala com o sacerdote Ahimelech, ele fala que ele estava em uma missão secreta pelo rei Shaul, que ele havia recebido uma missão secreta e os homens estavam espalhados, estavam ali esperando por ele, mas isso não era verdade, né? Ele estava fugido, possivelmente ele tinha homens junto com ele, mas não estavam ali naquele momento. Tanto que, se você ler essa parte, o sacerdote ele se assusta quando Davi chega. Não era uma visita esperada e possivelmente Davi estaria abatido, cansado, com uma cara até de desespero, né? Então, foi realmente uma questão pela vida. E isso nós vemos na Escritura que não houve nenhuma punição com tudo isso que ele fez, né? Nós não estamos dizendo que é correto, porém o que deve ser levado em consideração como algo maior aqui, maior do que esse mandamento, é a vida, né? Então Yeshua estava mostrando que essa situação que ele estava vivendo deveria ser comparada a isso a que Davi fez, e tudo isso que ele fez não foi considerado como pecado. Assim, da mesma forma, Yeshua e seus discípulos deveriam ser julgados, então com o mesmo peso e mesma medida. De fato, eles nem estavam trabalhando, né? O que eles faziam, que era considerado como colher e debulhar, era exclusivamente para poder se alimentarem. Então, eles tinham essa condição também. O texto diz que eles estavam passando pelas searas, possivelmente eles estavam distantes de qualquer cidade, deveriam estar cansados já. Então Yeshua permite, né, que os seus discípulos façam isso, que se alimentem, o que não seria nada incorreto. E aqui nós temos mais uma informação interessante, utilizando aquele primeiro princípio que a gente acabou de ver, o Kal Vachomer, leve e pesado. Vejam só o que Yeshua diz. O Filho do Homem é maior que o Shabat. Ele termina essa mensagem com essa frase. Filho do Homem é um título messiânico, ou seja, ele estava se colocando como Messias, e aí dizendo para aqueles fariseus que o Messias é maior que o Shabat. Apesar de tudo isso, né, que eles deveriam medir a mesma situação que Davi passou, com o mesmo peso e mesma medida, aqui, na verdade, o Messias ainda é superior, então ele tem uma palavra final sobre o que é a interpretação correta para o Shabat. E se ele estava afirmando que os seus discípulos não estavam trabalhando, eles estavam, de fato, apenas fazendo isso para poder se alimentarem, então essa deveria ser a visão, deveria ser a interpretação correta para aquilo que eles estavam vivenciando. Concluímos aqui então, se David, que era menor que Yeshua, pôde comer do Lehem Hapanim no Shabat junto com seus homens, Yeshua, que era muito maior, né, o Messias, poderia também comer e dar de comer aos seus, e, mais ainda, de algo muito menos importante do que o pão das faces. Então, realmente, os fariseus estavam tentando aplicar uma interpretação incorreta sobre essa situação, dizendo que os discípulos estavam trabalhando, né, apenas colhendo e debulhando,
Isso já estava incorreto, porque de fato eles não estavam trabalhando, eles estavam fazendo isso apenas com o objetivo de se alimentar, né? É um princípio para a vida, e não estavam de fato quebrando o Shabat. E, mais do que isso, Yeshua não contesta o trabalhar no Shabat, né? Logicamente. Porém, ele afirma ainda no final que eles deveriam ouvir o que ele estava dizendo, porque ele era o Filho do Homem e, como Messias, ele não quebraria o Shabat e ele próprio é maior que o Shabat. Então, aqui nós temos a interpretação correta dos princípios, né? Desse princípio Gzerah Shavat, que deveria ser aplicado numa situação de mesmo teor. Agora vamos analisar o terceiro e quarto princípios. Eles são muito parecidos, por isso a gente vai analisá-los juntos. O terceiro chama-se Binyan Av Mikatuv Ehad, que quer dizer construir uma família a partir de um escrito, de um verso. E o número 4, Binyan Av Mishneh Ketuvim, que é uma família, uma narrativa a partir de 2 ou mais escritos. A única diferença é que aqui usamos apenas um e aqui 2 ou mais. E esses dois princípios, eles nos trazem o seguinte: o princípio ou regra de um verso é aplicado a todos os demais que sejam similares a esse. Então, nós vamos construir uma nova narrativa a partir dos princípios que são usados a partir de um verso, ou aqui nesse caso, a partir de 2 ou mais, né? Vamos analisar com um exemplo para facilitar o entendimento. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo do número 4. Nós vamos ver então como ele se comporta a partir dessa quantidade maior de escritos aqui, como fechamos uma narrativa a partir dessa situação. Nós vamos analisar os seguintes princípios. O primeiro deles: o derramamento de sangue sela uma aliança. Este é um princípio que a gente vê na Torá, né? Ele está presente aqui neste verso, em Êxodo 24:8, que diz o seguinte: E tomou Moshe aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: Este é o sangue da aliança que Adonai fez convosco, concernente a todas essas palavras. Essa parte aqui refere-se à Torá. Eles haviam recebido a Torá, então foi feita esta aliança em cima das palavras que eles receberam. Moshe tomou o sangue de alguns animais que estavam sendo sacrificados, espargiu sobre o povo, também espargiu sobre o rolo da Torá e foi feita uma aliança. Então nós temos aqui o entendimento que o derramamento de sangue sela uma aliança. O segundo princípio: apenas o sangue faz remissão de pecados. Nós vemos isso aqui em Levítico 17:11, que diz: é o sangue que faz expiação pela vida. Então, o sangue é o único elemento que faz expiação, que traz redenção. Então, esse é mais um princípio, né, sobre o sangue que deve ser aplicado na Escritura. Em tudo que a gente fala sobre sangue, nós devemos nos lembrar desses princípios fundamentais aqui. E o terceiro é o seguinte: Adonai faria uma nova aliança com as duas casas. Vemos isso aqui em Jeremias 31:31, que diz: Eis que os dias vêm, diz Adonai, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essas duas casas referem-se a todo o povo de Adonai. Não é apenas a Israel, né, como nós conhecemos, o ambiente físico, ou apenas os descendentes de Abraão, mas a casa de Israel refere-se àquelas 10 tribos que foram dispersas pelo norte. E a casa de Judá são as 2 tribos, Judá e Benjamim, que ficaram ao sul. E essas são aquelas conhecidas, né, como o povo judeu que permaneceu na terra de Israel. Porém, a casa de Israel, que refere-se às 10 tribos, elas foram espalhadas pelo mundo. Então, hoje existe a semente de Abraão em todos os países. E não apenas a semente física, né, do DNA, mas aqueles que são enxertados na oliveira, aqueles que se aproximam pela emuná, também são considerados casa de Israel. Então, todos aqueles, né, todo o povo que se volta para Adonai é povo dele, né? E isso inclui essas 2 casas. Então, Adonai faria essa aliança com as 2 casas, com todos aqueles que querem, né? E nós vemos isso aqui no profeta Jeremias. Então, agora vamos ver como esses princípios são agrupados em uma única narrativa.
Aqui nós vamos observar o texto de Mateus 26, 28, que é Yeshua falando. Vejam só. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. A gente já consegue observar aqui que ele está juntando ideias, né? Ele está juntando princípios, ou seja, ele já está se utilizando desse princípio de interpretação número 4. Vamos analisar aqui com mais detalhes. Vejam só, ele fala sobre sangue da aliança. Eu coloquei as cores aqui para entendermos melhor, então vejam só. Quando Yeshua fala sobre sangue da aliança, ele já está se utilizando de 2 princípios. Ele lembra que o derramamento de sangue sela uma aliança, portanto, ele com o seu sangue também está selando uma outra aliança. E aqui o cor-de-rosa, né? A questão da nova aliança. Então, ele está relembrando, trazendo à tona esse texto aqui do profeta Jeremias e Irmiarro, dizendo que esta nova aliança que Adonai propôs, né? Muitos anos atrás, estava sendo feita a partir daquele momento com o sangue dele, né? Então, aqui nós já temos 2 princípios. Aí ele continua a sua frase. Para a remissão de pecados. Remissão de pecados, ele está relembrando, né? Ele está trazendo à tona esse verso de Levítico que diz que é o sangue que faz expiação pela vida. Então vejam que interessante aqui, Yeshua como ele junta, né, todas essas ideias tão fortes, tão importantes numa única frase. E ainda mais, vamos analisar um pouquinho mais. Eu trouxe ainda aqui para vocês as referências proféticas sobre esse texto. Então, Yeshua não está apenas fazendo essa interpretação, né, do Binyan Av Mishneh Ketuvim, mas ele está também trazendo à tona uma revelação de diversos textos proféticos. Eu vou ler aqui para vocês esses textos. Yeshayahu, Isaías 42, 6. Eu, Adonai, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então aqui Adonai está novamente proclamando que ele faria essa aliança e que tomaria o Messias como esse mediador. Vejam que ele fala também sobre luz para os gentios. É exatamente isso que nós tratamos aqui, né, com esse agregar de todos aqueles que não são judeus à casa de Israel. Aqui novamente nós temos o texto de Jeremias e Irmiarro, é esse texto aqui que eu citei para vocês, né, que fala profeticamente sobre essa nova aliança. E aqui nesse texto de Yeshua, nós também devemos destacar esta palavra aqui, meu. Este sangue da aliança com que ele estava selando, né, essa nova aliança, era o sangue dele. Então essa palavra tem um peso, né, é o sangue do Messias. E nós vamos analisar uma referência profética ao sangue dele aqui em Isaías 53, 7 a 8, que diz o seguinte: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Então nós vemos aqui nesse texto, né, um capítulo que fala inteiramente sobre o Messias, que ele seria cortado do povo, ou seja, a sua vida seria tirada e ele seria imolado, né? Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Então esse sangue, né? O derramar do sangue do Messias também estava aqui profetizado em Yeshayahu, né? E nós vemos o seu cumprimento nessa mesma frase. E ainda por último, né, o que faltou aqui da frase, em benefício de muitos, nós também vamos ver isso profeticamente no mesmo capítulo de Isaías, diz o seguinte: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então vejam como essa frase de Yeshua é maravilhosa. Ele faz uma interpretação, ele constrói essa narrativa a partir destes 3 princípios aqui da Torá e dos profetas.
Além disso, existem 4 citações proféticas dentro dela. Vejam, cada palavra é importante, né? Cada palavra está profetizada que seria cumprida pelo Messias. E aqui nessa pequena frase, ele resume tudo isso de uma forma maravilhosa. E quando nós compreendemos como tudo isso foi construído, fica muito mais interessante ainda. E esse mesmo contexto, né, de Mateus, está também aqui em Lucas e em Marcos. Vamos ler rapidamente. Em Lucas, semelhantemente, depois de cear, e aqui ele está se referindo à refeição de Pêssar, Yeshua morreu no dia de Pêssar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Vejam, aqui no texto de Lucas ainda fica mais claro, né? A nova aliança está com todas as palavras. Aqui no texto de Mateus não está dito nova, né? Mas a gente subentende, pois não poderia ser feita a mesma aliança, né? É uma nova aliança, é uma outra aliança diferente dessa que já tinha sido feita. Aqui em Lucas, no entanto, a gente tem essa palavra nova que reforça ainda mais esse contexto, mas ele diz exatamente o mesmo, né? É o sangue dele, é a nova aliança, e o sangue é derramado por vós, né? Ou seja, é derramado para o benefício de muitos, né? E esse benefício seria a remissão de pecados. E o texto de Marcos, né? Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Então aqui está um pouco mais condensada, né? Mas da mesma forma, é o sangue dele, o sangue do Messias, da nova aliança, derramado para o bem de muitos. Então vejam, nesse contexto todo aqui, nós conseguimos encontrar todas essas mensagens, todos esses pontos proféticos, né? E com muita clareza nós conseguimos ver como Yeshua traz esse ensino, esse belíssimo ensino dele, né? Uma frase das mais importantes da sua vida para nós, aplicando esse princípio aqui, que é uma família, uma narrativa construída a partir de princípios que estão presentes em 2 ou mais versos da Escritura. Agora vamos ao 5º princípio, chamado de Kelal Ufrat Perat Ukelal, que significa do todo para o detalhe e do detalhe para o todo. A razão dessa interpretação é ensinar a partir de um princípio geral para um específico e vice-versa. Vamos ver aqui alguns exemplos então. Aqui então nós vamos partir do princípio, do todo, para o detalhe. Vamos analisar os versos então, começando aqui em Mateus, capítulo 6, verso 1. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Então aqui nesse primeiro texto, Yeshua nos traz o princípio, ele dá a informação geral. E agora ele vai detalhá-la nos próximos versos, né? Do 2 ao 4 ele diz: Quando, pois, fizeres tzedakah é uma caridade, uma oferta para trazer a justiça de Adonai para aqueles que precisam. Não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Para que a tua tzedakah fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então aqui Yeshua ele traz o princípio geral de como fazer, né, uma boa obra, como fazer uma tzedakah, por exemplo, e aqui ele detalha: quando você fizer a sua tzedakah, faça dessa maneira. Não fique anunciando para todos, não fique se gloriando, mas faça sem nenhum alarde, para que o teu Pai, que vem em secreto, ele sim é o que te recompensará. Então aqui é bem claro também, é fácil a gente identificar esse princípio. E agora vamos ver a outra parte do princípio, o inverso. Vamos partir do detalhe para o todo. Temos aqui então a seguinte informação que está em Êxodo: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Yeshua então traz a informação que está aqui e ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E, se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa.
Um ponto importante aqui é que a gente compreenda o princípio dessa lei, né? E aqui Adonai está colocando essa informação como medidas iguais. Não deveria haver exagero, nem deveria haver negligência. E nesse caso específico está tratando de homens que se metem numa briga e havendo uma mulher grávida no meio, ela sofrendo alguma consequência, existe esse tipo de indenização, né? Por assim dizer, que deve ser uma coisa por igual. Adonai não deseja que haja nenhum tipo de violência, porém, pela dureza do coração do ser humano, ele teve que dar algumas leis para cercear as coisas, para colocar limites e demonstrar como deveria ser feito. Então, nesse ponto, Yeshua traz essa informação. Ele expande esse contexto, né, de uma coisa muito específica para algo maior. Ele está nos ensinando que, havendo violência, não devemos resistir àquele que é perverso. Então, como resposta, você não será mais violento do que aquele que veio te fazer uma violência. Mas você responderá de outra maneira e com essa resposta é possível que essa pessoa se constranja com a sua dignidade e haja de maneira diferente. Aqui não estamos falando de defesa própria, de uma questão de vida ou morte, mas apenas de uma violência que não causa morte, né? A nossa resposta deve ser diferente do que dar continuidade a essa violência. E além do que Yeshua ensina aqui, nós também vemos referência a esse ensino em outras passagens, né? Por exemplo, aqui em Lamentações. Dispõe a tua face a quem te deseja ferir, e engole a desonra e a humilhação, porquanto Adonai não te desprezará para sempre. Ou seja, Adonai, ele tomará conta daquilo que foi humilhação para você. Em Provérbios também lemos o seguinte: jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei, devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Vejam, exatamente, isso bate totalmente com o ensino de Yeshua, né? Então vejam também como nós precisamos ler tudo isso dentro de um contexto e não tomando como referência fazer o mal pelo mal, né? Mas isso daqui é uma justa medida apenas. E aqui também outro provérbio, né? Capítulo 20, não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a tua vindicação a Adonai e ele te dará vitória. Então vejam, Yeshua parte de um princípio aqui, ele expande, né, esse princípio, colocando de uma forma maior, né, como vemos aqui nesse princípio de interpretação, e nos ensinando algo bastante relevante, né, que inclusive é mostrado em vários outros textos da Escritura. Então, é não responder à violência com outra violência, para que não gere mais violência ainda, né? Mas responder com dignidade, porque é Adonai o responsável por trazer a justiça e não nós por nossas próprias mãos. Isso, no entanto, é diferente de você defender a sua vida, o que nós devemos sempre fazer. Agora vamos falar sobre o sexto princípio, chamado Kayotsei Bo Mimemakom Aher, ou seja, como é dito em outro lugar. Esse princípio pode ser aplicado de duas maneiras diferentes. A primeira para palavras, e aí nós temos o seguinte: uma palavra é clarificada a partir do entendimento dessa mesma palavra em outro texto não relacionado. Então, quando nós temos uma palavra que dentro de um texto ela não tem um entendimento pleno, ela parece estranha àquele texto, nós podemos procurar essa mesma palavra em outra ocorrência na Escritura e compreender através dessa outra passagem. E além disso, nós podemos analisar também esse princípio a partir de um contexto, ou seja, quando há versos que parecem ser contraditórios, busca-se um terceiro que tenha pontos em comum com estes dois para que se possa elucidar a questão. Então, a gente sempre vai procurar em outro lugar algo que possa elucidar, clarificar aquilo que não está claro no texto. Vejam que interessante esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Nós vamos retomar aqui a continuidade do texto em que ele conversa com os fariseus sobre a questão de David no Shabat, sobre os pães da proposição. Vamos ler aqui o seguinte, na continuidade, né, daquele texto.
Ou não lestes na Torá que, no Shabat, os sacerdotes no templo violam o Shabat e, contudo, são desculpados? Então vejam, toda aquela situação, né, que tinha sido apresentada, que Davi não foi culpado por aquilo que ele estava fazendo, mesmo que, entre aspas, né, violasse o Shabat, mesmo que fosse algo não permitido, comer os pães que eram exclusivos dos sacerdotes, enfim. Não houve punição para Davi. E Yeshua termina ainda a frase com essa informação. Porém, será que encontramos isso aqui na Escritura? Ele diz com muita clareza, né? Ou não lestes na Torá que, no Shabat, os sacerdotes no templo violam o Shabat e, contudo, são desculpados? Como que a gente compreende isso? Será que existe um texto falando que os sacerdotes violam o Shabat? Né? É uma coisa bem estranha isso, né? De fato, não há um único texto que diga especificamente sobre essa violação, mas ela é compreendida através da comparação e análise de alguns textos. Então veja, Yeshua ele está aplicando esse princípio, porque ele diz, não lestes na Torá, porém a Torá não vai trazer um texto que diga isso com todas as letras. Os mestres devem entender, a partir dos contextos apresentados, que os sacerdotes, de certa forma, violam o Shabat, porém, eles são desculpados, né? Vamos entender aonde a gente vai encontrar essas informações. Vejam só, a questão da violação do Shabat, né, como eu havia comentado, ela está em muitos textos, né? Esse daqui, não sei se estão completos aqui, mas eu acredito que a maior parte deles. Vamos ler esse aqui de Shemot, Êxodo 35. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, um Shabat santo de descanso a Adonai. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de Shabat. Então, é algo bastante sério, né? A questão do trabalho aqui, uma pessoa que seria cortada do povo, e também não podemos acender fogo nesse dia. Vamos ler mais um texto agora para complementar. Números 28:10. O holocausto do Shabat, oferta completamente queimada, deverá ocorrer todos os Shabatot, além do holocausto diário e da libação. Então, com este texto aqui, nós compreendemos que, na verdade, os sacerdotes tinham um trabalho no Shabat. E, inclusive, este trabalho é ainda maior que nos dias comuns, porque aqui eles têm o holocausto do Shabat. Aqui nós estamos falando da época do Mishkan, do tabernáculo, que depois também todo esse serviço era reproduzido nos templos. Então aqui nós temos a questão dos holocaustos de animais. E todo dia havia holocausto, né? Holocausto, vejam, holocausto diário e libação. E no Shabat haviam outros ainda, além desses ordinários. Então, por este verso, nós compreendemos que Adonai não está retirando do Shabat esses trabalhos dos sacerdotes. Por isso, eles são, entre aspas, né, desculpados, ou seja, eles não estão incluídos nesse contexto em que não devem trabalhar. Por quê? Porque por outra lei, em outro momento, né, aqui nesse outro texto, Adonai dá um trabalho a eles, que deve ser feito. Então, é um trabalho mais importante, um trabalho específico, né, dos sacerdotes, que se sobrepõe a essa questão do descanso. Porque aqui, logicamente, eles estão trabalhando e muito, né? Eles estão cortando animais, fazendo tudo isso, estão acendendo fogo, né? O holocausto é um animal queimado. Então, eles estão violando todas as regras do Shabat. Porém, essas regras não se aplicam a eles, porque foram dadas outras leis aos sacerdotes nesse sentido. E aqui nós podemos compreender o seguinte dessa situação. O trabalho que os levitas faziam era no sentido de trazer a redenção de Hashem e instruir o povo naquilo que Adonai queria. Assim, eles não estavam profanando o Shabat por realizar todos esses trabalhos, mas, ao contrário, estavam honrando esse dia, inclusive ao trabalhar muito mais.
Então vejam, é a isso que Yeshua se refere. Os sacerdotes estavam honrando esse dia e não profanando, apesar das leis do Shabat, né? Porém, elas não se aplicavam aos sacerdotes nesse ponto, porque eles estavam fazendo um trabalho ordenado por Adonai e de uma elevação espiritual enorme, que era para buscar trazer a redenção para o povo e instruí-lo naquilo que Adonai queria. E Yeshua mostra, então, a diferença que havia entre o trabalho comum e o trabalho dos levitas, e como tudo isso deveria ser compreendido. O próprio trabalho dos levitas era uma sombra do trabalho de redenção guardado para o Messias. Então vejam, as leis do Shabat se aplicavam e se aplicam a todos os cidadãos, pessoas comuns. Porém, o trabalho dos levitas, né, nesta época do Mishkan, na época que havia o templo, tudo isso era uma sombra do trabalho do Messias, do trabalho de redenção que ele faria. E assim, eles não violavam o Shabat. Esta era a interpretação correta. E aí, com a vinda do Messias, toda essa questão dos holocaustos, ela foi cessada, porque ele trouxe a realidade de tudo isso que era apenas uma sombra. Então, com esses textos, nós conseguimos compreender o que Yeshua estava dizendo e ele estava aplicando com perfeição esse princípio da analogia feita por outros textos. Nós podemos ainda complementar essa informação com essa passagem aqui de Yohanan, João 5, que trata sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda, ou em hebraico Beit Hesda. Por isso, os judeus perseguiam a Yeshua, porque fazia estas coisas no Shabat, ou seja, as curas, né? Mas Yeshua lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vejam como Yeshua aplica o mesmo contexto, né? As pessoas entendem de uma forma diferente aqui, mas a que se refere esse trabalho de Yeshua? Ele está profanando o Shabat trabalhando? Vejam que ele diz com todas as letras: eu trabalho também, meu pai trabalha até agora, ou seja, estamos trabalhando no Shabat, que é um dia onde não é permitido trabalhar. Mas qual é esse, entre aspas, trabalho que ele fazia? Ele está fazendo o bem, e o bem é permitido fazer no Shabat, como ele próprio coloca em outro texto. E além disso, nós vemos, né, que a grande parte dos relatos de cura de Yeshua se dá justamente no Shabat. Por que isso, né? Por que tantas coincidências assim? Porque o Shabat justamente é esse dia de elevação e curando as pessoas, trazendo cura, trazendo renovação. Yeshua estava trazendo o reino dos céus para a terra. Ele estava justamente trazendo aquilo que deve ser o Shabat, aquilo que é de mais elevado para nós. Então é por isso que nós vemos tantas curas de Yeshua no Shabat, justamente para mostrar que tudo aquilo que era uma sombra do Messias, ele veio trazer em realidade e principalmente nesse dia tão especial que é o Shabat. Além dos princípios que vimos hoje, ainda existe o sétimo, o último do qual vamos tratar. Eu vou abordá-lo num próximo vídeo, porque o texto que servirá como exemplo é um pouco longo e vamos analisá-lo ponto a ponto. Precisamos entender todos os contextos que estão associados a essa narrativa. Então, como é um material bastante denso, vamos estudá-lo numa próxima etapa, para que eu possa tratar também com um pouco mais de calma. Eu espero que você tenha gostado e também que possa ter compreendido o ensino de Yeshua sob um novo ângulo, onde ele utilizava todos esses princípios e muitos outros ainda que caracterizam a exegese judaica. Então hoje encerramos por aqui, agradeço pela sua atenção e até o próximo. Shalom!